Olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós vamos falar hoje sobre um tema verdade e liberdade. Você já deve ter ouvido falar que a verdade liberta. Nós já falamos aqui no Vida Inteligente, uma década e meia, nós já falamos sobre verdade, falamos muito sobre verdade, falamos muito sobre liberdade, mas hoje nós vamos falar sobre ambas. Vamos novamente aprofundar um pouco mais o que é a verdade, né? O que é a verdade? A verdade é algo concreto, subjetivo? O que é a verdade? E onde está a verdade? Qual é a verdade? Né? E liberdade? Liberdade, o que significa liberdade? Ela tem alguma coisa a ver com verdade? Liberdade e verdade combinam? Então é isso que nós vamos conversar hoje. Definir, esclarecer um pouco mais verdade e liberdade, o que são isoladamente, e depois onde elas se encontram e se uma necessita da outra para a gente caminhar nessa senda da evolução, nessa senda do conhecimento, nessa senda da nossa busca. Nós buscamos o quê? A gente nem sabe o que está buscando, né? A gente sabe que a gente está limitado pelo tempo, pelo Deus Cronos, que é um compatriota meu aqui, o grego. Então a gente está limitado, vale a pena. Se a gente vai interromper essa vida física daqui a pouco, vamos voltar depois, mas e aí, eu posso deixar para depois? Então é isso que nós vamos conversar hoje. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que eu trago para vocês. Eu vou bater aqui, deixa eu ver. Jorge. Gostou da chamada? Essa é inédita. 3 batidas. Você ouviu aí? Deu para ouvir? Então é legal. E aí, como é que você está? Tô 100%, tá tudo certo. Isso é bom, né? A gente estando bem, o resto está tudo bem. Isso a gente tira de letra, como a gente diz, né? A gente estando bem é a base. Aí se você está assim, consciente do processo que se conceitou com o bem, o resto tudo faz parte. Faz parte, não tem. Eu sou do mesmo ponto de vista. A gente se revolta e vai trabalhar mais, trabalhar menos, tal, vai, critica, vem, faz isso, faz aquilo, tal. Mas isso aí é parte da vida, né? A vida está bem, né? A forma como a vida anda é que a gente vai por aqui, vai por ali, né? As coisas da vida são coisas da vida, não são a vida, é diferente. Você sabe que eu converso muito comigo, já disse aqui no programa, né? O único mal que tem é que, às vezes, eu não me respondo. Eu converso comigo e o outro eu fica quieto, pô. Então fica meio chato, não responde, né? Mas eu fico me questionando, sabe, esse tema de hoje aqui? Eu fico me questionando de um monte de coisas, sabe? Mesmo apesar de a gente estar estudando todo esse tempo, ser discípulo, ser adepto, ser do jeito que você chama aí, qualquer que seja o nome, tem tanta coisa que eu quero saber, rapaz, que eu quero... Não para tirar proveito disso, só para me melhorar, por mim mesmo, para satisfazer a mim próprio, sabe? Aquele está assim, o que me angustia não é o que eu sei, o que me angustia não é o que eu saberei, o que me angustia é o que eu não sei e não saberei. Perfeito, esse que é o negócio, né? Esse que é o X daqui. Mas é verdade mesmo, eu penso isso. Então isso aí, pô, às vezes, acordo no meio da madrugada, nossa, eu durmo mal pra caramba, já tem gente que me receitou até pó de aranha para tomar, eu publico, né, porque eu acordo de madrugada, eu tenho sono fácil, eu vou dormir, eu pego no sono em menos de 5 minutos, mas depois esse troço aqui não para de funcionar, e aí no meio da madrugada eu me levanto e aí fico, né, tentando fazer alguma coisa e a cabeça não para, né. Tomar melatonina? Mas já tomei melatonina, já deixei luz vermelha lá, como já fiz tudo que é coisa. Luz vermelha é o contrário. Se você acender a luz vermelha para dormir, você se prepara para uma noite caótica. Não, porque eu digo, às vezes fica a luzinha do som ou da TV, qualquer coisa ali, fica aquela luzinha. Diz que a luzinha vermelha da melatonina é bom, mas é uma luzinha pequena. Outros falam da luz azul, outros falam disso, falam daquilo.
Mas a questão não é essa, a questão é que esse troço aqui não para. Não para, fica lá maquinando. E não é com besteira, não. É que são perguntas, eu passo o dia inteiro pesquisando, estudando. Mas a questão, assim, é quase um costume, né? Assim, foi determinado um costume que daí, quando a gente vai deitar, a gente tem que dormir, né? E aí, se você não consegue dormir, você se sente na obrigação de ficar rolando na cama até de manhã. O pessoal assim, nossa, que noite mal dormida. Aí teria que traduzir, então, assim, que noite improdutiva, porque se eu estou dormindo e aí um problema me assola, assim, porque não sei o quê, porque a dívida assim, pô, o banco não está aberto. Sim. Não dá para resolver. Eu não tenho dinheiro, não dá para resolver. Eu não tenho para ir agora onde, porque está tudo fechado, não dá para resolver. Então, eu vou dormir. Não consigo dormir, então, sai da cama. Sai, isso, né? Que eu faço. Porque a cama não é lugar para ficar acordado, a cama é lugar para dormir. Então, você sai da cama e vai fazer alguma coisa que preste, valeu. Mas é o que eu faço, é isso. Então, assim, não consigo dormir, porque eu estou preocupado com uma questão filosófica. Tranquilamente, levanta, né? Pega um copo d'água, né? Vai para o computador, vai pegar um livro, né? E vai estudar, e vai transformar aquela hora em útil. Quando o cansaço vier, que assim, quando começar a mudar, né, a temperatura do coração subir um pouquinho, né? E aí começa a vir o estado de sonolência, vai para a cama. Isso não aí. ficar refém dos hábitos, inclusive o hábito de dormir. Aí como é que foi tua noite? Assim, minha noite foi ultra produtiva. O que você fez? Fiquei acordado a noite inteira. E como é que foi tua noite? Foi ultra produtivo. O que você fez? Dormi a noite inteira, sonhei muito. E como é que foi tua noite? Minha noite foi ultra produtiva. O que você fez? Dormi a noite inteira, não sonhei nada. É porque, se eu não sonhei, é porque a alma ficou no entorno. Se eu sonhei, é porque a alma foi para o lugar de trabalho e eu fui lá produzir. Se eu não sonhei, né, e não dormi, eu acordei e fui usar as horas de vida para fazer alguma coisa útil. Não dá para ficar naquele vira-desvira, né, igual panqueca na cama, né? É verdade, meu. Parece panqueca de cama, vira-desvira, tal, cabeçada no travesseiro, tal, e aquela angústia, não consigo dormir, não consigo dormir. Ué, não consegue dormir? Levanta. Vai aproveitar a vigília. É isso. Não pode transformar uma coisa simples em um problema. Assim, mas então, aí eu não vou conseguir dormir, amanhã eu vou acordar cansado. Claro, mas daí se você estiver cansado, quando chegar na hora de dormir, você vai dormir. Vamos lá, já estamos falando dormindo e o nosso tema. Como dorme um iniciado? Fechando os olhos. Fechando os olhos. Sei, não precisa dormir. Eu conheço gente que aprendeu a dormir de olho aberto, tá? Daí não vale que está recebendo o impulso de Tejas, né? Aí não atrapalha, porque o que caracteriza o sono é exatamente a cessação da captação dos impulsos da matéria que nos cerca. Então, o sono é só desabilitar os 5 sentidos. Sim. Você cai em estado de sono. O que diferenciaria, não conheço nenhum adepto, né? O que diferenciaria? Talvez conheça, não. O que diferenciaria? Olha, você conhece o personagem chamado Pinóquio? Olha, vai crescer aí na tela, hein? O meu nariz não cresce, mas eu fico vermelho. Então, o que diferencia o sono de um adepto do sono de um ser humano em processo de adeptado é só o trabalho que ele vai realizar durante a noite, né? Mais nada, né? Porque o organismo físico e o organismo prânico do adepto ou do ser humano, eles são iguais, né? Sim. O que muda é o que os move, aquilo que a gente já falou, né? Então, a diferença de um Buda para um ser humano é que no Buda, o sistema glandular, ele está 100% consciente. As funções elementais que mantêm o conceito de vida, elas têm tanta consciência quanto o próprio ego do indivíduo. Então, é uma unidade, né?
E é isso que torna o corpo eucarístico, que daí torna a vida perene, que daí desconhece o conceito de morte, as coisas assim. Mas em estado de sono, né, o que muda é o que trabalho eu vou fazer. Que trabalho eu vou fazer? Depende do lugar para onde eu vou quando eu estou sonhando, né? E que lugar que eu posso ir? Eu posso ir qualquer lugar na horizontal ou abaixo de onde eu esteja. Eu posso, então, descer aos mundos inferiores, inferiores mesmo do astral, né? Para ajudar a fazer o trabalho que eu tenho que fazer. É uma maneira de dizer, né? Sim. E eu posso, na horizontal, andar no meu mundo. Eu não posso subir. O que acontece é que daí, em estado de vigília, então você vai adquirindo conhecimento e você muda o seu teto, você muda a sua altitude de voo. Quando você vai dormir, então você já trafega naquela nova rota. Essa que é a única diferença, né? Logicamente, nós falamos no... O adepto daí ele vai em estado de sono, daí então ele vai em sono astral, ou sono mental, o que chama de desdobramento, aí conscientemente ele vai fazer as atividades, vem, volta, vai ser, assim, faz parte do trabalho de cada um, assim, o trabalho de um adepto, ele é tão importante para a lei, quanto daquela professora que daí vai dar atenção maior para um aluninho, né, uma criança que está em processo de alfabetização, e ela tem um pouquinho mais de dificuldade porque a mente concreta dela está demorando mais para amadurecer. Então, para a lei, aquela influência naquele ser humano, né, ela tem tanta importância quanto o trabalho que o adepto tem. Por quê? Porque o adepto está preparado para fazer um trabalho que muda o mundo, né? E a professora ela tem o poder suficiente para mudar e contribuir para aquele ser humano novo, que pode crescer e mudar o mundo mais do que o próprio adepto. Sim, você falou no último programa que nós fizemos, nós abordamos, isso aqui parece ser uma sequência, porque nós falamos sobre o universo no nosso corpo, né? E você citou as inteligências, né? Conforme a gente... As inteligências aqui estão sob domínio, elas estão funcionando dentro da função delas, podendo estar harmonicamente trabalhando, acabou. Né? Lógico que você tem o Adam Kadmon, que seria o Adão e Eva, o homem cósmico. Você tem o Adam Heavy, né, que daí é o homem no estado atual, que daí traduziram para Adão e Eva, que é uma interpretação errada, né? Mas todas as lutas cósmicas que existem entre o conceito de bem e mal, que não tem nada a ver com o conceito de bem e mal humano, elas existem no próprio ser humano, fisicamente. Fisicamente. A gente falou sobre Loka, sobre Talas, né? Sobre essas coisas assim. Então... Jorge, verdade. O que é a verdade, hein? Vamos rememorar? Pode começar etimologicamente. Verdade de veritas, né? Verdade é aquilo que corresponde à coisa como ela é. Né? Então, o que é falar a verdade sobre alguma coisa? Né? É descrevê-la exatamente como ela é. Não significa que toda a verdade ela diga respeito ao bem, ou ao bom, ao belo. Não, ela descreve a coisa em si. Você pode descrever aconteceu um erro qualquer, uma falha qualquer. Você vai descrever aquela falha, mesmo você descrevendo aquela falha, descrevendo aquele erro, que daí o erro em si, ou a falha em si, é uma ignorância, a descrição da ignorância em si é uma verdade. Por quê? Porque ela está descrevendo aquela coisa. Percebe a diferença? Assim, vamos supor, tem vidya que é conhecimento e tem avidya que é ignorância, né? Tá tudo bem aí? Tá tudo. Enquanto você está falando, eu estou procurando aqui a chamada que eu fiz para eu mostrar os conceitos que eu fiz. Então tem vidya, que é conhecimento, e avidya, que é a negação do conhecimento, que é ignorância, né? Então, tem vários tipos, a gente já conversou sobre isso, né? Então, quando eu vou emitir um conceito sobre uma ignorância, uma criação que não corresponde à realidade, eu posso estar falando uma verdade sobre a ignorância. Sim. Por quê? Porque o que eu estou escrevendo corresponde à coisa que existe. Mesmo que a coisa que existe seja derivada de uma negação da coisa
entende? Esse que é o conceito mais puro de verdade, né? É descrever a coisa como ela é, a coisa em si, né? Como ela é. E o próprio conceito de coisa, então, tipo assim, a palavra real, né? O primeiro conceito de real vem de res, que é coisa. Então, uma coisa real é uma coisa que tem uma existência verdadeira. Então, esse é o primeiro conceito de realidade. E quando é uma coisa que tem uma essência verdadeira e você vai descrevê-la como ela é, então você está professando uma verdade, né? Tem o conceito de real, que daí não diz respeito a res, que é coisa, diz respeito a regales. Regales é do rei. Então, real é aquilo que diz respeito ou pertence ao rei, né? No nosso idioma, a gente usa a mesma coisa, real. E tem uma terceira abordagem para real, que é um derivado de RAL, R-A-H-L, mas aí isso é usado em linguagem, tem uma raiz árabe, para descrever coisas nômades. É interessante que daí o conceito de descrição de coisas nômades, né, se aproxima da negação da própria realidade. É uma coisa muito linda a questão etimológica desses termos. Né? Tá, então, como é que é? O que significa estar em busca da verdade? A maioria está em busca da verdade. O que é buscar a verdade? É uma coisa interessante, Guilherme, uma pergunta interessante, porque como é que eu busco aquilo que eu não conheço? Pois é. E como é que eu sei que quando eu encontro alguma coisa, aquilo corresponde à realidade, para poder ser chamado de verdade? A gente não sabe. Então, quando a gente vai dizer assim, eu estou em busca da verdade, o correto é assim, eu estou em busca de compreensão. Tem o aprender. Aprender é o ato de quando assim, o caçador prende a caça. Então, o lobo caçando a lebre, quando o lobo pega a lebre, né, aquilo é o aprender, né, é aquilo. Então, você aprender alguma coisa não significa nada, significa só que você pegou aquele conteúdo. Se esse conteúdo que você pegou, ele não se diluir na tua existência, não se diluir no teu corpo, na tua alma, né, no teu eu, na tua mente, ele vai virar fumaça. Então, o fato de, fala assim, aprendi, em seguida vai dizer assim, esqueci. Né? Ou você pode aprender e não usar, porque aquilo se desvanece. Né? Então, a mente ela não vai manter, porque a quantidade de vírus que fica, tem alguma coisa que você aprende sem estar encapsulado, e em seguida ela desvanece e não tem a quantidade suficiente para virar uma memória. Isso é aprender. Já compreender totalmente, prendere. Então, quando você compreende alguma coisa, daí aquela coisa passou a fazer parte de você. Então, quando você está buscando uma verdade, né, você está buscando, primeiro, aprender um conteúdo qualquer, aprender aquele conteúdo, né, e uma vez aprendido, então vai se iniciar na pessoa, no discípulo, no peregrino, o processo de compreensão. Quando aquilo que foi aprendido está passando pelo processo de transmutação para ser compreendido, aí é que você tem condição de definir se aquilo para você é uma verdade ou não. Vamos partir para um extremo. Você já disse aqui, eu achei muito interessante, quando você chamou a atenção, e eu gravei isso é para sempre mesmo, né? Porque gravou mesmo, fixou. Compreender. Quando você disse que eu só posso ver aquilo que eu conheço.
que eu posso fazer uma comparação, coisas Claro. assim. E vai chegar um momento, vamos dizer, quando eu estiver na minha plenitude, quando eu estiver na minha iluminação, sei lá o quê, que tudo é. Então não tem distinção de absolutamente nada. Então, se você perguntar para mim, o grego, o que é verdade? Eu vou dizer, não sei, não sei porque eu não tenho separatividade de nada. Para mim, tudo é tudo. Então não tem verdade, não tem liberdade, não tem Jorge, não tem passarinho, não tem rosa, não tem pedra, não tem nada, porque tudo é uma coisa. A colocação porque agora começou a dar retorno da minha voz aí, até agora. Agora já parou também. Pode continuar que já parou. É uma coisa muito interessante é que a busca pela verdade ela é um processo constante, porque eu falo assim, o sol nasce todo dia. Isso é uma verdade. No momento que eu vou compreender o processo de inserção dessa minha verdade temporária, e eu vou compreender o que realmente acontece com o Sol, o que realmente acontece com a luz, que eu considero que emana do Sol, o que realmente acontece com os movimentos dos planetas e tal, daí eu, obrigatoriamente, eu tenho que encapsular essa minha primeira verdade com uma visão mais profunda, que é uma nova verdade. Então, toda verdade, ela é sempre temporária, até que você chegue na verdade absoluta. Só que quando você chegar na verdade absoluta? Não sei. Porque isso depende de cada pessoa, depende de cada assunto, depende assim, para qual direção que cada um olha. E até porque, assim, aquilo que pode ser uma verdade perfeita, perfectos, para mim, para você pode não fazer o menor sentido. Porque você pode não ter ainda alcançado a horizontalidade onde eu estou para dizer que aquilo é verdade, sim, ou você sim. pode ter suplantado de tal maneira aquela minha horizontalidade que você olha para mim e fala assim, nossa, tadinho, ele nem imagina, né, que isso que ele tem como verdade hoje não faz o menor sentido. Então, isso que você está dizendo mostra que nada é permanente também. Quer dizer, eu posso estar no... Lógico. Então... porque assim, como se assim, quanto mais longe eu estou do Sol, maior é a minha dificuldade de compreendê-lo. Entende? Sim, eu estou dentro da minha casa, no meu escritório, e aí alguém pergunta assim, como é que está a temperatura na rua? Né? Aí eu vou na internet e digo assim, tá 22 graus. Sim. Isso é uma verdade, porque a medição disso está 22 graus, né? Porque o site lá, o weather, ele diz que está 22 graus. O que isso traz de informação relevante para quem perguntou? É uma verdade. Mas é total verdade? Não, porque para que eu consiga dizer para ele como é que está a temperatura na rua, eu preciso, só um segundinho que eu vou ver e já te falo. Eu vou no lugar onde está a coisa em si, e daí eu venho e falo, olha, não sei quantos graus está, mas o céu está limpo, o sol está forte, tem um pouquinho de brisa, está calor, mas está agradável, eu fiquei... Entende? O conjunto de informações suplantem muito aquilo que o site vai me dizer que é a verdade absoluta. Até porque o 22 graus daí para você pode ser o deserto do Saara e para mim pode ser o Polo Sul. Eu sei bem. Não é? Você percebe o conceito de verdade? Então, sempre tem um entorno, até que a gente consiga chegar na altura onde está a coisa em si. Né? Então, assim, qual seria o máximo de comentário que eu poderia fazer a respeito de como é que é a mecânica do Sol? Né? O dia que daí, então, o Sol físico estiver aqui, o Sol verdadeiro, e aí eu conseguir contemplá-lo, porque a única maneira de você fazer o compreender e você dizer assim, não, acima dessa verdade não tem outra, é você olhar a coisa nos olhos.
qualquer conteúdo, uma equação matemática, o gosto de uma fruta, a temperatura do sol, o comportamento de alguém, uma história secreta do Egito, né, uma mecânica do Tattva, né, uma mecânica de um chakra, qualquer coisa que exista, a única forma de você emitir um conceito que seja uma verdade que ela não se altere, seja a última verdade, é você contemplar a coisa em si, nos olhos. Para você contemplar a coisa nos olhos, para você poder dizer, isso é a verdade, aí você tem que ser um reflexo da coisa em si. Sim. Cada verdade que você adquire nessa condição, que assim, quanto mais profundo você cava para servir ao rei do mundo, né? Então, cada verdade dessa estirpe que você adquire, ela muda completamente a tua alma. Ela muda completamente o teu ser, por quê? Porque irreversivelmente você é o que você era e mais a verdade em você. Aí chega um ponto em que você contempla tais verdades, face a face, e essa verdade ela faz reflexo em você, te transformou de tal maneira que você já não é mais um ser humano falando sobre verdade, você é a verdade falando sobre si mesma. Até que chega um momento que verdade ou não vai fazer a mínima diferença para mim. Exatamente, exatamente, só porque aquele exemplo que a gente deu uma vez, né? Me fale sobre a árvore, aquela árvore. Isso é um carvalho, deve ter uns 800 anos de vida, né? E tem o caule, que é rígido, rijo, e daí então tem as raízes vão retirar a seiva da terra, né? E aí essas raízes, elas estão entrelaçadas como se fosse um sistema neural com toda a floresta por conta da ancestralidade, né? E aí tem as folhas. Não, me fale mais. Esse sistema neural é um conjunto de redes elementais do mundo vegetal, né, que dá coordenada para os elementos mais novos da floresta. Não, me fale mais. Cada um desses elementos, desses elementais expresso em cada uma ramícula de uma raiz, ele vai se propagar e conversar com o elemental seguinte, mesmo da floresta que está lá do outro lado do oceano. Não me fale mais. Então, você vai chegando a tal ponto, e que chega um ponto, alguém pergunta assim, tá, me fale daquela árvore. Aí, a existência daquela árvore, ela está de tal maneira em você, que você fala, eu me estendo pelo solo, eu tenho ramículas, eu tenho elementais em cada um, eu converso, né, com a inteligência neural que existe no subsolo, eu faço parte do... Mas fala assim, mas você está falando da árvore? Sim. Por quê? Porque a árvore sou eu e eu sou a árvore. Eu sou tu, tu sou eu. Isso, exatamente. É o Adnyatati. Quando, então, você vai adquirindo as verdades, né? E, lógico, é um processo de galgar conhecimento, né? E aí chega um ponto em que você se aproxima de verdades que em si são imutáveis porque é a coisa em si, daí você perde a identidade. Aí você chega naquele plano onde o próprio conceito de verdade inexiste, porque quando você fala que a verdade é a coisa em si, se você está diluído na coisa em si, não existe uma visão externa para dizer que aquilo é a verdade. Sim. É como você está no plano búdico, o plano do amor-sabedoria, né? Onde, então, você não tem que conhecer mais nada, porque você está espalhado, você está distribuído, está espargido de tal maneira que o plano te forma. Ele pergunta assim, o que você sabe? Não, nada. O que você é? Nada. Mas você compreende tudo. Essa que é a diferença. Sim, foi muito interessante. Que isso não aconteça, a gente fica naquele processo, daí vai e descobre uma coisa hoje, aí complementa amanhã, daí não sei o que e tal, essas coisas assim. Então, porque aí você vê que você está buscando, é bom a gente estar falando sobre isso, no começo a gente nunca sabe...
eu acho muito salutar, porque ela é o âmago de qualquer processo iniciático em qualquer lugar do universo manifestado. Perfeito, porque você está buscando, nós estamos falando sobre uma coisa, agora a verdade, daqui a pouco nós vamos falar sobre liberdade. Verdade é alguma coisa que você busca, e quando você encontrá-la, vamos dizer, você vai ver que ela nada significa, porque apenas é. Acabou. Perfeito, perfeitamente. Né? Ela é o que é. Né? Exatamente. E aí você não tem que defender a verdade contra a mentira, porque quanto mais você se aproxima da verdade, menos condições você tem, não é nem de discernir o que é mentira, menos condições você tem de ver a mentira, porque a mentira ela está tão distante da verdade que ela se torna invisível para aquele que tem em si o reflexo da verdade. Aí, o professar a mentira já não te magoa mais. Porque para que, se alguém professa uma mentira, você se sinta magoado, você tem que estar ao alcance dos olhos de quem mente. Você tem que estar ao alcance dos olhos de quem agride. Se não está, e dentro do princípio da horizontalidade, quem mente somente na horizontal ou para baixo. Quem agride só agride na horizontal ou para baixo. Por quê? Porque para cima não existe Atadharma Meru. Né? Assim, é o topo da minha montanha. Né? E aí, então, por isso aquele ditado popular, né? Assim, atrás de cada ditado popular tem uma verdade esotérica profundíssima, né? Fala assim, o que vem de baixo não me atinge. É exatamente isso. É exatamente isso, porque por qualquer coisa produzida em um plano, né? Ela tem por limite, ela tem por teto a própria existência. Então, para que você se ofenda, você tem que estar no plano em que a ofensa trafegue, e em você a ofensa tem que acontecer uma palavra que você usa muito, que é reverberar. Significa que daí, se uma nota musical externa é tocada e em mim ela vai causar felicidade ou incômodo, é porque eu tenho símile, daí aquela nota externa, ela só ativa a minha nota interna, e daí eu traduzo. Nossa, que legal, né? Ou, nossa, que horrível. Né? E assim que acontece a relação entre os seres humanos, né, entre si, do ser humano com ele mesmo, do ser humano com o cosmos, do cosmos com o ser humano, porque no final é uma única coisa. Muito bom, muito bem explicado. Vamos dar fechar a cortina da verdade por um momento e vamos abrir a cortina da liberdade. O que é essa liberdade que todos anseiam, todos buscam? Quem a tem dá um valor incrível, tem consciência principalmente, sabe o quão ela é importante, né? O quão é bom ser livre, você poder estar... Isso é extensivo a tudo, né? Nós estamos falando aqui e a gente admira, olha que lindo um passarinho lá na gaiola, olha como ele canta maravilhosamente. É porque você não está lá dentro, né? Então, sabe, passarinho... É a suprema incompreensão, né? Você, na contemplação da beleza, você a aprisiona ou a mata. Ou então, né? você tira uma flor... É o que eu ia dizer, exatamente. Exatamente, você acha aquela planta tão linda, e aí você não consegue daí compreender a planta, compreender a beleza, compreender o entorno. Na falta da compreensão, você quer se apropriar daquela beleza para você. Aí, então, você tira aquela planta, aquela flor, do lugar onde é que ela está, né? E a arranca e leva a beleza contigo, feliz, assim, puxa, eu estou carregando a beleza comigo. Né? E essa beleza entrou em contagem regressiva para ser sinônimo de morte. Por quê? Porque aquilo vai fenecer. Né? Você aprisiona um pássaro. O cantar de um pássaro na gaiola é impossível de ser o mesmo do cantar de um pássaro liberto. Por quê? Porque o pássaro liberto, ele canta a energia da floresta. O pássaro aprisionado, ele canta a memória que a alma grupo dele tem da energia da floresta. Perfeito, muito bem lembrado.
E aí o ser humano, de maneira geral, aquilo que ele não compreende, ele trata ou como um risco, ou como inimigo, ou ele se apodera. É a diferença entre amor fraterno e ciúme, por exemplo. Ao invés de você compreender os direitos do outro indivíduo humano, indivíduo masculino ou feminino, não importa, né? Os direitos do outro indivíduo humano, a beleza que é aprender a convivência, tudo, você precisa ter aquilo para você. E aí você desenvolve o oposto, né? E que está abaixo, inclusive, do amor passional, que é o que a gente considera como ciúme. Então, esse processo de cessação de liberdade, ele é altamente destrutivo. Agora, a questão da liberdade, ela está associada diretamente ao valor que se dá a isso. Como é que é? Lembra do nome do autor daquele Discurso da Servidão Voluntária? Não. Ai, como é que é? Ele morreu com 30 anos, escreveu o livro em 1800, mas é um negócio primoroso. É mesmo? Ele chama Discurso da Servidão. Discurso? Da Servidão Voluntária. Discurso, vou ver. Enquanto você vai pensando aí, eu vou ver se eu acho aqui. Isso é Laboete? Etienne Laboete. Tá. Recomendo fortemente, porque é um discurso sobre a liberdade colocado de uma maneira poética, linda, né? Então, a gente tem que dar valor à liberdade antes que a gente compreenda o que é liberdade e antes que a gente conquista a liberdade, porque você pode se julgar livre, mas você é escravo dos teus medos. Você pode se julgar livre, mas você é escravo dos teus desejos. Você pode se julgar livre e, pior, você é escravo dos teus ódios. Não é? E aí, por maior que seja a tua busca da verdade, ela vai acontecer dentro da gaiola. Por quê? Porque você não vai para lugar nenhum. Porque você é prisioneiro de você mesmo. Isso que é a pior prisão. E quando você é prisioneiro de você mesmo, então nós geralmente somos o pior carcereiro e na hora do julgamento o pior júri, o pior promotor, o pior juiz e como uma linha natural, nós somos o pior carrasco. Não é simples conviver quando não há uma empatia consigo mesmo. Não é simples, porque você não experiencia a verdade sobre si mesmo e você não experiencia a liberdade em si mesmo. Porque antes de você se considerar liberto externamente, você tem que se considerar liberto internamente. Mais uma vez, a caverna do Platão está aí presente. Lógico. A liberdade, ela é a qualidade daquele que é livre, né? Daí existia o liber, que era o livre no sentido amplo, né? E daí essa liberdade, ela era dada, mas aí, por assim, existia aquele que eram os chamados ingênui, né? Ingênui é aquele que é o nascido livre. Então, aquele que nasceu livre, né, ele pode ser invejado por aquele que daí não tinha liberdade, só que ele pode nascer livre e não dar valor nenhum para a liberdade que ele tem. Perfeito. Porque ele não conquistou, herdou, não se dá conta do que é e não liga a mínimo, né? Então, aqueles que têm uma nação e não desenvolvem o sentimento nacionalista é porque eles não sabem o que é ter que lutar para defender ou para construir sua própria nação, o valor, esse tipo de coisa assim. E daí, então, o ingênuo é o nascido livre. E depois daí tem os liberti, né, que tendo estado em uma situação de escravidão, né, eles alcançaram a liberdade. Né? E aí fica a questão, quem mais entende, compreende o que é a liberdade? O ingênuo ou o liberti? O que sempre teve ou o que conquistou? Eu penso que, assim,
é a questão do spes mestres in semine, que é o lema da Sociedade Brasileira da Eubiose, da qual eu faço parte, né? Você tem que conquistar a própria liberdade, dando embate à ignorância, no sentido de desconhecer em você mesmo. Conquistar a própria liberdade, dando embate a tudo aquilo que em você é não conformidade em termos de lei. Em acontecendo esse embate não no sentido de destruir, embate no sentido de sublimar, porque quando você vai destruir alguma coisa, no final você não é o pacificador, no final você é o destruidor, porque você destruiu aquilo que destruiu, então você é mais destruidor do que a própria destruição. Isso não é paz, né? É como se fosse a paz romana, que é só intervalo entre duas guerras. Então, você, em dando embate, em sublimando aquilo que te aprisiona, você começa a caminhada em direção a compreender, a compreensão das verdades, porque enquanto você está escravo da ignorância, não existe contato com a verdade. No momento em que daí, então, você vai sublimando essas não conformidades, né, cósmicas em cada um de nós, e você anda e vai adquirindo essas pequenas verdades que se transformam em verdades maiores, né, enraizadas, adultas, expansivas, entrelaçadas, e você vai mudando a tua compreensão, o compreendere. Aí você adquire a liberdade que é a liberdade mais preciosa, que é a liberdade da alma. Liberdade da alma, como é que é isso? A liberdade da alma é aquela alma que não é refém dos desejos, não é refém dos medos, não é refém da ignorância, não é refém dos horrores, dos desamores. Ela não teme nada nem ninguém, nada a sufoca, nada a oprime, nada a obriga. Né? Por isso que se fala, Zoroastro fala assim, as almas rebeldes são as que se salvam. Mas não é rebelde por rebeldia, né? A rebeldia é uma forma de desconhecimento. É rebelde no sentido de sublimar aquilo que não é de acordo. Então, em se rebelando contra, né, essas situações que existem na própria alma, colocadas pelo próprio ser humano, você começa a ter contato com a verdade, e a verdade em si liberta de maneira irreversível, porque em um campo semeado de verdade, ignorância não brota. É uma verdade, isso é uma verdade. Não tem erva daninha, não tem erva daninha. Se você tem um campo onde tem uma verdade aqui, uma ali e tal, né, e algumas ignorâncias, né, e você rega esse campo todos os dias com desamor, com antipatia, com revolta, aquilo é um terreno fértil para nascer todo tipo de erva daninha. E a erva daninha, ela vai sufocar as pequenas verdades que você acha que tem em você mesmo, através, sabe do quê? Da dúvida. Chega um ponto em que você tem 1% de verdade, 99% de confusão. Aí a confusão, vitalmente, ela é maior, ela é mais intensa, ela corta os caminhos de ligação dessa parte do astral da alma de cada um com aquilo com o qual você tinha o reflector. Chega um ponto em que essa ligação com a verdade ela é tão tênue que a verdade perde a voz. A verdade perde a força. E aí o pandemônio se estabeleceu na alma da pessoa. O nome para essas coisas todas, né, no sânscrito, são as chamadas nidanas. As tendências. É só isso, mais nada. Uma grande dificuldade da nossa civilização, não, da nossa humanidade, não é de hoje, já faz um tempo, é que tudo, quando surgiram as religiões, a gente sempre evita falar, né, porque é questão de crença, e crença, cada um tem a sua, mas esses conceitos, todos esses ditados, todos esses ditames que tem por aí, eles sempre têm uma origem de ordem religiosa, né? Tanto é que essa questão, essa frase que eu disse no começo do programa, como é que é? Buscareis a verdade e a verdade vos libertará, alguma coisa assim, coisa assim, né? Então, mas tem o que? A fundamentação, aí você vai procurar, você procura aqui
no pai de todos, que é o Google, ele vai te levar para uma afirmação de algum bodhisattva, de algum avatar e tudo isso aqui, de algum dos que passaram por aqui, mas sempre a conotação religiosa. Então, nunca se fala do homem em si como a própria divindade, não. Ele sempre é dependente, ele é um refém de algo superior a ele, e isso que faz com que ele realmente se afaste da verdade. Mas você sabe que agora começou o retorno bem alto. Se a característica menos louvável, vamos colocar dessa maneira, de uma religião fosse só a incompreensão, não teria tanto problema. Se uma outra característica menos louvável das religiões fosse o fato de se colocar como interface entre o homem e o universo, ou o homem e Deus, não teria tanto problema. Porque contribuiria para melhorar um ou outro aspecto, e aí o homem por si iria amadurecendo e vendo que aquilo não lhe serve, e o peregrino ia andar e ia buscar uma verdade seguinte. O grande problema dessas instituições transnacionais chamadas de religiões é porque cada uma acha que o seu Deus é melhor que o Deus da outra. Daí elas induzem os seres humanos a brigar com os seus irmãos humanos para colocar força às suas crenças. Então, a humanidade ela trouxe uma guerra inexistente, uma guerra de deuses para a face da Terra, né? E aí, nessa busca por provar, por mostrar que o meu Deus é melhor do que o teu Deus, daí se faz guerra, se invade, se mente, se mata, e aí isso é que vem acontecendo. Então, é como se você usasse o mal como uma justificativa para chegar a um ponto do bem, como se a busca pelo bem justificasse usar o mal na busca. Tipo, o fim justifica o meio. O fim não justifica o meio em hipótese nenhuma, né? Então, você, em busca de praticar o bem, você não pode praticar a ausência de bem, não está certo, porque em você praticando o bem no final, você vai ter que voltar e resgatar cada não bem que você fez nesse caminho. Sim, sim. Não existe outra alternativa. Então, as religiões, se elas sossegassem e deixassem que cada um professasse a sua própria fé, porque a religião é um caminho, qualquer religião é um caminho, por isso que a gente respeita todos, né? E obrigatoriamente o caminho e o peregrino se fundem e se confundem entre si. Porque o caminho só existe porque o peregrino o está trilhando. E o peregrino só está no caminho porque ele existe. Então, toda religião, por mais esquisitona que ela seja, né, ela tem reflexo, né, ela ecoa, ou quando se fala, ela reverbera na pessoa. Então, o estado mental da pessoa é aquela religião. Aí você olha de fora e fala assim, puxa, mas é difícil, né? Para a pessoa aquilo é o que é. Aí em ela amadurecendo, ela buscaria um outro caminho, né? E aí o tempo faria com que isso acontecesse. Quando fala tempo, pode encontrar não 1 ano, 1000, 10.000, problema de cada um, né? A questão seria deixar o outro em paz. Deixe o outro em paz. Se ele quer professar recriar uma ordem dos deuses do Olimpo, né? E a gente sabe que daí o que ele está fazendo ali é uma bobagem, mas se tiver seguidores, deixa seguir. Se um dia o seguidor vier perguntar para vocês, eu faço parte lá da ordem dos seguidores dos deuses do Olimpo, o que você acha? Daí eu disse, não, eu não vou dizer o que eu acho sobre a tua crença, né? Eu vou te dar alguns argumentos, alguns elementos, para que daí você então julgue e aplique e decida. Então, se cada um deixasse o outro seguir seu próprio caminho, então o volume de guerras e de antipatias e de erros diminuiria conscientemente,
o barulho no mundo diminuiria muito. Em diminuindo o barulho, então a pessoa poderia começar a ouvir, como você falou, ouvir a sua própria voz. E sabe que o processo de falar é assim. Então, primeiro surge um vision, que é um sem nome, né? Depois surge a imagem do que vai ser falado, não é? Mesmo que a gente não se dê conta, esse que é o processo. Depois Sim. surge a voz do que vai ser falado, e por isso que a gente consegue conversar e discutir, né? Cada um consigo mesmo, né? E aí depois que daí você ouve essa voz, ela está pronta para daí então vir a Mantrika Shakti, né? Ela ser exteriorizada, externada, criada no mundo da matéria. Se a gente respeitasse as decisões de cada um, os direitos de cada um, os deveres de cada um, os poderes de cada um viveria em paz e amadureceria no seu tempo, né? E buscaria, veja só uma coisa aí, se confunde os caminhos, que é uma coisa muito interessante, buscaria a sua própria liberdade e verdade, ou verdade e liberdade, porque uma sem a outra não existe. Não existe. Sim. Se você pensa que tem verdade, mas você é escravo de todos os teus ódios limitam o teto onde você vai enxergar a verdade. Não que você pense que sabe tudo sobre... vamos pegar uma coisa qualquer. A linguagem dos pássaros, que na verdade não é linguagem dos pássaros, é linguagem dos seres alados, que é o nome correto, linguagem dos devas, né? Então, mesmo que você pense que saiba tudo a respeito, mas se em você existe uma não liberdade, que assim, você tem tanta coisa para resolver e não se dá conta, aquele reflexo que você tem dessa verdade sobre a linguagem dos pássaros, Senza, Vatan, né? Ela não para você não faz sentido nenhum, porque ela não consegue fazer com que a luz que emana, o sol que existe, na altura em que está essa verdade, ele chegue até você. Então chega um pálido reflexo a ponto de aquela verdade ser só um conhecimento inútil na tua cabeça. Perfeito. Né? Aí, se você trabalha junto pela liberdade, em busca da verdade, daí o ser liberto, quando você contempla uma verdade, da iniciação, o que seja, né? Aí então essa verdade ela faz o reflectere sem obstáculo, né, na tua alma, né? E aí esse raio de luz projetado, um raio de luz projetado do céu, a terra vem beijar, ele terra de Santa Cruz, bem diz, um belo hino, né? Então esse raio de luz projetado do céu, que é onde está a verdade que você buscou, né? Ele vem e ilumina a tua alma, aquela parte da tua alma iluminada por esse raio de verdade, está completamente vitalizada, está apta a fazer o quê? A fazer com que ali brote os pés mestres em sêmine, a esperança da colheita e resíduo da semente. Por quê? Porque dali vai brotar, assim, é um solo fértil para que as verdades se enraizem, e então gera um fluxo, e aí a tua alma passa a ser aquele reflexo do mundo das verdades, totalmente liberto, assim, assim, eu falo assim, puxa, eu vou comer bolo de milho, hoje não comer o melhor bolo do mundo, vou comer bolo de milho com café da tarde, e eu preciso sentir emoção no comer aquele bolo de milho com café da tarde. Mas então, peraí, chama a minha alma de volta, porque ela está perdida pelo universo, ela está trafegando nos lugares onde estão as experiências de Deus. Assim, escuta, para um pouquinho com a contemplação aí, onde é que você está contemplando não sei, o oitavo sistema, o Batan, não interessa onde é que a alma de cada um vai, e desce aqui, né? Porque agora é hora de a gente comer um bolo de milho com café. Então, essa liberdade da alma chega a um ponto em que daí a alma olha face a face, olho no olho, sabe de quem? Do seu próprio espírito, do eu superior, né? É a persona contemplando o eu, aí ocorreu a liberdade definitiva e as verdades desaparecem, que é aquele estado inicial que você falou, que a verdade se torna una com o próprio indivíduo,
corpo causal desenvolvido, agarra na face da terra, pax perene. Porque, veja só, por que quando a gente vem, vamos chamar aqui, vem a nossa mônada, tudo é emanado da mônada, certo? Então, na mônada, uma mônada, ela começou de alguma forma, que eu não sei, mas ela começou. Não, a mônada, vamos fazer uma coisa assim, bem simples, né? Você pegou uma semente de uma árvore para plantar em casa. Sim. A mônada é a semente. Ela parece ser uma árvore independente, ela vai ser uma árvore independente um dia, mas ela está ligada para sempre à árvore que primeiro a gerou. Perfeito. Essa é a mônada. Então, a árvore principal é o todo, o Sim. Deus, como se queira dar, né? E todas as mônadas são pequenos fragmentos que emanam dessa árvore principal em busca de solo fértil, em busca de experiência, em busca de gerar outros, né? No plano físico, vital, no astral, no mental, no universo como um todo. A minha pergunta é simples não. Se nós viemos da mônada, cada um veio da sua mônada, não interessa, veio das sementes. Somos a própria, né? Somos sementes estelares, star seeds, vamos dizer, viemos. Por que é necessário, né? Considerando que você, numa árvore boa, que dê fruto ruim. Então vamos considerar, para mim não existe mônada ruim. Todas as mônadas são boas. Se as mônadas, nós somos pedacinhos, sementes da semente, né, da grande semente, vamos chamar a mônada de semente mãe. Por que temos que passar por todos esses processos, veja só, dos reinos, da nossa própria evolução como homem, do reino hominal, vamos dizer assim, para depois retornar para aquilo que a gente era, para voltar a ser semente de novo? Eu não entendo isso aí, ué. Qual é? Tem um cara que não tem o que fazer para inventar esse troço. Não, mas a questão que você coloca, não, assim, e você diz que é uma questão simples, ela é só simplesmente, né, a descoberta da razão da existência do próprio universo. Isso aí. O porquê que o não manifestado se manifesta, né, para fazer com que parte dele, que já era dele, evolua para que ele tenha consciência de si mesmo. Só pode ser por quê? É que nem eu brinco com você ali, Jorge, onde é que fica o bairro, onde fica a cidade limítrofe aqui de São José? Aí você vai lá para os montes russos, passa pela Áustria, para você dizer, grego, é logo aqui, pô. Você entendeu? Você me deu a resposta, mas por que teve que dar essa volta toda? É aí que eu quero pegar. Eu quero pegar o X. É que daí a questão primária seria, nem é porque que a mônada tem que passar pelos planos todos, né, do universo, né? A questão primária, primordial, primeva, primeira, prima, seria a seguinte: que necessidade tem o imanifestado de se manifestar? É isso aí. Não sei. Você tinha que saber. Não. Você tinha que saber. Fala aí. Não, é porque assim, não sei. Eu me divirto, viu? Porque assim, é uma coisa interessante pra caramba, né? É que você traz umas questões assim que seria para a gente fazer um curso de doutorado em hermetismo, né? Programa Vida Inteligente, o nome disso aqui. Programa Vida Inteligente, isso é verdade. É que é como se que tem uma coisa assim, quando a gente fala de manifestado, o próprio conceito de nada não existe. Não. Né? Porque o nada é só negação da matéria, né? E quando a gente fala de manifestado, é um estado que
que antecede a própria matéria. Seria a gente estar discutindo aqui sobre como funciona a cabeça de Deus, nem como funciona Deus, que daí já é na matéria, né? É como funciona a cabeça da Suprema Divindade manifestada. E aí, nesse estado que antecede o próprio conceito de matéria, conceito de nada, conceito de tudo, existe dois impulsos iniciais que não são ainda complementares, né? E aí, quando chega um tempo em que isso precisa rumar para uma causa única, então acontece a manifestação, e na manifestação precisa acontecer uma dualidade, para que essa dualidade busque a unidade. E como é que daí esse estado ele vai se manifestar numa dualidade em um momento que não existe nem matéria? É muito simples, né? Ele cria espírito e matéria, né? Então cria consciência e matéria, e aí organiza a matéria, depois emite consciências para organizar a matéria em escala, depois emite consciências que habitarão essas escalas e interagirão entre si. E aí, peregrino da vida, aí vem, né, e começa a passar. A mônada, ela é um peregrino por excelência, porque ela vai andar trazendo a boa nova, que é a consciência do Pai, do imanifestado. Ela vai andar trazendo a boa nova por todos os estados de matéria, e aí vai adquirir consciência. Que consciência que ela adquire se ela já emana da própria consciência? Ela vai adquirir, veja que é uma coisa muito interessante, não tinha pensado, ela vai adquirir a consciência da inconsciência. Ela adquire consciência sobre como é ser inconsciente. E no adquirir consciência sobre o que é ser inconsciente, ela ajuda a fazer com que aquela matéria inconsciente se transforme em consciência. Daí ela volta e acaba a festa. Nesse retorno, a própria compreensão do estado anterior, do que seria, do que viria a ser matéria e consciência muda, porque a própria matéria que vai ser plasmada em um outro dia de existência, ela já é uma oitava acima do que foi plasmado antes. É isso que faz a mônada, por isso a mônada anda de reino em reino, né, de casa em casa, trazendo a boa nova, em busca da verdade, quando ela em si é a própria expressão da verdade. Muito bom. Por hoje chega, tá? Tá. Muito bom, muito legal. Você vê só, as coisas fluem, é exatamente isso. Para variar, para se pensar muita coisa foi revelada hoje. E você vê que daí isso se aplica a tudo, né, Grego? Se você pegar, assim, então como é que as inteligências se projetam? Então, existe só a mônada humana? Não, então tem uma mônada que seria uma mônada planetária, tem uma outra inteligência que seria o gênio dos idiomas. Como é que aí as inteligências como se projetam como se fosse o idioma, o tipo de idioma que tem, que quando a gente fala alfabeto, não se pode usar alfabeto a todo corpo de gênio de língua, né? Como é que o gênio vai se expressar? Como é que acontece a teologia? Por que quando a gente fala alguma coisa, a gente tem conversado aqui, daí o falar altera a própria matéria? Qual é que é o impacto disso daí nos seres humanos de maneira geral? Quando o professor Henrique José de Souza fundou o Sociedade Brasileira de Eubiose, com o nome de Dharana, em 10 de agosto de 1924, em Niterói, no Rio de Janeiro, e ela surge como quinta rama das confrarias budistas do norte da Índia e oeste do Tibete, né? E 22 fraternidades que sempre existiram se unem para fundar esse movimento, né? Aí, então, o professor, ele começa a publicar numa revista chamada Dharana, que é uma revista pública, todos podem ter acesso. Em 1925 saiu o primeiro, ele começa a publicar conteúdo, conhecimento. Não é nem conhecimento esclarecedor, é inexistente, né? Não trazido anteriormente. E aí pergunta assim, mas professor, por que publicar
esse tipo de conteúdo em uma revista pública, e vejo que em 1925 uma revista, um órgão oficial de divulgação de uma instituição, tinha um alcance, assim, de algumas centenas de exemplares, assim, era um negócio assim, ultra reduzido. Então, por que publicar tantos mistérios, né, numa revista que é aberta a todos? Aí o professor disse, porque aquilo que ali está escrito concorre para impedir que a matéria tamásica avance no mundo. Então, independente de ter sido lida por uma pessoa ou por 1 bilhão de pessoas, o fato de trazer esse conhecimento e vertê-lo no papel, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, o aprisionar uma verdade, um conteúdo, um estudo, qualquer coisa de amplitude cósmica em um papel, obriga esse conhecimento a ter experiência de matéria física. Perfeito. Vitalizada por um ser antropomorfizado, humano, portanto, não é? E aí, então, aquilo age no plano. Percebe? Então, toda a coisa cósmica, essa busca da verdade, essa busca da realidade, em cada um de nós, por cada um de nós, tem impacto no universo como um todo. A cada instante, a cada pensamento, a cada luta individual, a cada vitória, né, e a cada derrota, que em si também é uma vitória de aprendizado. Claríssimo. Tá? Agora... Por isso, luta pelo dever. É isso aí. Agora, vocês que nos assistiram aqui, durmam com um barulho desse. Nós não falamos dormir no começo. Agora eu quero ver vocês virarem na cama, levantar, como o Jorge falou. Putz, o que ele fala? Então, a experiência vai ser boa. Não, assim, às vezes eu vou dormir, vou deitar, né? Uma parte das vezes é como puxar o fio da tomada. Chega a hora de deitar, né? Deito, sim, agora eu vou para casa, tiro o fio da tomada e pá, né? Mas às vezes não, e eu faço assim, ó, deitei, não dormi, né? Eu nem viro a panqueca 2 vezes, né? Virei para cá, não consegui dormir, né? Aí deixo o povo dormindo, pego o meu óculos de leitura, né? Pego um livro, né? Vou para a sala, né? E vou fazer o quê? Eu vou me deleitar com aquela leitura, porque não, eu não vou ficar angustiado porque eu quero dormir, não. Eu quero me misturar com a alma dessa escrita, né? E aí fica naquele livro assim, aprendendo assim, puxa, daí o próprio cérebro começa a sinalizar que assim, o compreendere está rumando para um aprendere, que não está adiantando. Fecho o livro e vou em direção à cama, mas com um aviso. Se não dormir, volta para ler. Daí o corpo assim, não, vamos dormir porque esse cara não vai parar de ler. Daí dorme. Eu vou fazer, você me deu intuição, agora eu vou abrir o grupo Notívagos da Intuição, entendeu? Quem levantar de madrugada vai lá que vai ter gente esperando para bater papo sobre coisa boa, nada de futilidade. Jorge, Notívagos no mundo da intuição, daí você já remete... Claro. E é verdade, você está de madrugada, e aí, puxa, eu não consigo dormir assim. Não, puxa, que legal que você também não consegue dormir. Então vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia, exatamente. E aí, à noite, longe dos ruídos do dia, os locais onde você consegue acessar para ver e compreender, eles são diferenciados. Então, olha que legal. Isso aí. A vida é um mistério, a vida é um mistério. É uma coisa muito interessante, essa vida é uma coisa muito interessante. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Você é uma felicidade. É sempre uma grata surpresa, né? Diz que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Mas aqui é sempre a primeira vez, é engraçado isso, né? É como se fosse um programa único, que é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Que a gente... porque você vê, assim, eu acho que isso parte do fato que daí, como você engendra os assuntos sem uma métrica, quer dizer, não é mentalmente concreto que vai, não, eu vou programar 500 assuntos, não. E aí você fala, e aí você me manda o e-mail ou o WhatsApp, e eu não ligo para isso que você manda, e daí agora, na hora, eu te perguntei, afinal de contas, o que vão falar do quê?
E aí, então, o que a gente vai engendrar, né, agora, isso é uma coisa que é até muito interessante, que o que a gente engendra, né, ele é fruto do que a gente cria no momento da conversa, né, e como é atemporal, nesse engendramento, tem muitas respostas às perguntas que aqueles que virão assistir terão. Perfeito, perfeito. Então, eles vão ter perguntas e vão assistir um programa já gravado há tempo, e no programa está a pergunta que ele está se fazendo naquele momento. Bem e isso. Não é coincidência, é causalidade, porque o bijan da dúvida, o bijan, a semente da pergunta dele, antecede a própria compreensão, a própria audição pela mente da pergunta em si, e aí, então isso se condensa, a gente verbaliza, nós e todos que verbalizem, né? E aí responde o porvir, né? É o futuro construindo a resposta a si mesmo quando ele se transformar presente. Beleza, meu brother. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço, grego. Fiquem bem, fiquem em paz. Tenham uma boa e excepcional vida, vocês todos e você, meu irmão. Valeu, fraterno abraço. Gente, tudo bom, né? Agora tenho certeza, alguns vão dormir bem, outros também vão pensar aqui, mas é assunto para a cabeça. Muito bom, para rever, para estudar, e vamos assim, tá? Então, gente, um fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem.